meus amigos. Estou aqui para falarmos do nosso livro Educação. O capítulo 2 é o 6º e fala as escolas dos profetas. Como não tive muita adesão em visualizações do que eu li, o que é que eu optei outra vez em falar, em resumir isto, mas em perguntas, ou seja, vou fazer 4 ou 5 perguntas e responder a essas perguntas. Por vezes nós temos que ver o que é que sorte mais, não é? No sentido do que é que a pessoa entende melhor. Eu já entendi que é muito mais importante para vós ouvir a pergunta e depois ouvir a resposta. Então vamos falar sobre isso. Diz assim: quais os perigos do paganismo? Diz assim: os israelitas rodearam-se de tentações que poucos tinham poder para resistir. Quando se estabeleceram em Canaã, não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, e vieram a ser-lhes um laço. O seu coração não era reto com Deus, nem foram fiéis ao seu concerto. Amém. Como aprenderam os pais de Israel nos caminhos dos gentios, através da infidelidade no lar e através das influências idólatras fora deles. Deus providenciou outros meios para auxiliar os pais de Israel na obra da educação. Indique-os. Eu posso simplesmente dizer que Deus estabeleceu uma escola de profetas, ou seja, e essas escolas destinavam-se a quê? É tudo metido na mesma pergunta. Estas escolas destinavam-se a servir de barreira contra a corrupção generalizada, a cuidar do bem-estar mental e espiritual da juventude e promover a prosperidade da nação, dotando-a de homens qualificados para agirem no temor do Senhor como líderes e conselheiros. Quinta, qual era a ocupação dos jovens estudantes nas escolas dos profetas? Os alunos destas escolas sustentavam-se com o seu próprio trabalho no cultivo do solo ou em alguma ocupação artesanal. Ou seja, estas escolas de profetas ensinavam os jovens. É o que por vezes nós hoje temos nas escolas profissionais. As crianças vão, ou os jovens vão até um certo nível de escolaridade e depois fazem uma escola profissional, ou seja, uma escola de formação, em que escolhem a profissão que querem e depois vão executar aquela profissão. É exatamente o mesmo aqui. As crianças ou os jovens tinham ocupação, estudavam, mas tinham uma ocupação para poder fazer para também terem dinheiro, não é? Qual era o curso de estudos nas escolas dos profetas? Os principais assuntos de estudo nesta escola eram a lei de Deus, com as instruções dadas a Moisés, a história sagrada, a música sagrada e a poesia. Nos registros da história sagrada eram seguidas as pegadas de Jeová. Eram expostas as grandes verdades apresentadas pelos tipos de serviço do santuário e a fé percebia o objeto central de todo aquele sistema, o Cordeiro de Deus, que deveria tirar o pecado do mundo. Acarinhava-se um espírito de devoção. Não somente se ensinava aos estudantes o dever de oração, mas também lhes era ensinado como orarem, como aproximarem-se do seu Criador, como exercerem fé nele e como compreenderem e obedecerem aos ensinos do seu Espírito. Amém por isto. Como foi possível que as barreiras de Deus erigiu para a segurança dos seus jovens e do povo em geral fossem derribadas? As barreiras de Deus tinham erigido para a segurança do povo foram assim derrubadas e Salomão entregou-se à adoração de falsos deuses no cume do Monte das Oliveiras, confrontando o templo dos deuses no
No cume das oliveiras, confrontando o templo de Jeová, foram erigidas gigantescas imagens e altares sobre o serviço da divindade pagãs. Ao rejeitar a aliança com Deus, Salomão perdeu o domínio sobre ti mesmo, ou sobre si mesmo. A sua delicada sensibilidade foi embutida. Indica os resultados dessa apostasia: o orgulho, a ambição, a prodigalidade e a indulgência deram frutos na crueldade e na extorsão. 8. Indico 8. Peraí. Há aqui mais, peço desculpa. A simplicidade e o domínio próprio, essenciais para o mais elevado desenvolvimento, procuraram eles substituir pela pompa e pela condescendência própria dos povos pagãos. E no fim, conquanto haja diferentes graus de desenvolvimento e diferentes manifestações no seu poder para satisfazer as necessidades dos homens em diferentes épocas, a obra de Deus é a mesma em todos os tempos. O Mestre é o mesmo. O que é que Deus quer dizer com isto? Quer dizer que nós hoje também somos pagãos e que dizemos que adoramos Deus e depois vamos adorar outras coisas. Se calhar, se eu disser isto, há pessoas que estão a pensar: mas eu não adoro o Satanás. Adora. Porque só pode ou adorar Deus ou adorar Satanás. E há um problema. Se nós não fazermos as coisas que Deus quer, não é? Que é andar no bem, fazer o bem, nós só podemos estar no mal. Nós, quando pormos tudo acima de Deus, estamos no mal. Deus tem que estar acima de tudo. O que é que eu posso resumir com Deus acima de tudo? É eu fazer a minha parte, seja num trabalho, seja em família, seja num problema de saúde, e depois deixar atuar Deus. Dizer: Deus, eu já fiz o que podia, eu já fui fazer aquele exame, eu já fui resolver aquela situação, agora, por favor, atua tu naquilo que tu achas que é possível. E quando fizermos a oração a Deus, não vamos pedir a Deus aquilo que nós queremos, vamos dizer: Deus, que faças aquilo que é mais importante para a minha vida. E no fim, eu tenho muito por hábito, quando faço as orações, dizer sempre que Deus se faça aquilo que tu queres e não aquilo que eu quero. Porque quando nós pedimos, nós por vezes até nos esquecemos que estamos a pedir, estamos a pedir mal. Porquê? Porque nós devemos pedir sempre a Deus que esteja no comando da situação, que nos proteja, que nos ajude com os problemas, com uma situação de um emprego, de uma situação de resolver, sei lá, de segurança social ou finanças, mas depois não deixamos Deus atuar. Por isso é muito triste. Nós temos que deixar Deus atuar. E depois Deus, o tempo de Deus não é igual ao nosso. E por isso nós temos que perceber que se demorar mais um bocadinho. Por exemplo, eu estou-me a lembrar aqui de um testemunho. Eu há 3 meses que não recebo abono do Afonso. Eu já fiz tudo o que havia para fazer. Já mandei uma reclamação, já mandei mails e ninguém me diz nada. Eu tenho que esperar. Quer dizer, posso mandar outro mail? Posso. Podem-me responder. Podem como não podem. O que é que eu vou fazer mais? Não vou estar horas e horas ao telefone à espera que me atendem. Não, eu tenho que esperar que Deus me ajude. Porque aquilo que eu podia fazer eu já fiz. E Deus fará o resto. Mas o tempo dele não é o nosso. Por isso nós temos que esperar. Porque com isto da Segurança Social, nós sabemos, com estas normas agora deles aumentarem o primeiro e segundo escalão, acabou por haver muitas pessoas que ficaram inutilizadas de receber. E eu sou uma delas. Porque também mexi no agregado familiar, porque eles agora têm que ver se é verdade, se não é verdade. Pronto, todas aquelas coisas. E como o nosso país está tão mal, o que é que acontece? Nós vamos pagar a consequência, não é? A consequência do país. E então, aquele dinheirinho fazia-me falta. Fazia. Mas também, o que eu estou a querer dizer é que também não estou a morrer. E que eu consigo sobreviver. E eu sei que quando vier, vem tudo junto. Por isso eu tenho que saber esperar. E é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso eu dou os testemunhos de vida, da minha vida aqui, sem problemas. Porque os testemunhos é uma forma de vos mostrar que é possível acontecer isso a vós. Que é possível Deus estar presente na vossa vida, se vocês quiserem. É muito importante nós dizermos os nossos testemunhos para mostrar a outras pessoas que também podem passar pelo mesmo. Por isso, meus amigos,
Espero que tenham gostado melhor deste capítulo da educação e tenham um dia muito feliz. Amém.